Olá amigos, boa noite. Estamos voltando aqui mais uma vez, né, para passar um pouquinho de informação para todas as pessoas e compartilhar, né? Nosso propósito é compartilhar ideias, conhecimento, troca, né? Correto? Hoje, dia 13 de junho de 2011, são exatamente 20 horas e 22 minutos e nós vamos iniciar o vídeo sobre reencarnação, correto? Lembrando que aqui não há professores, que aqui não há mestres, certo? Estamos aqui para aprender uns com os outros, correto? Estamos todos juntos no mesmo barco e ninguém mais do que ninguém, certo? Então, quero me colocar aqui como igual a todos vocês. E assim, ó, uma coisa que eu tô adorando, as pessoas estão perguntando, estão fazendo perguntas, estão assim trocando informações, a gente tem aprendido muito com esses vídeos. Eu gostaria de deixar bem claro que não é fácil fazer esses vídeos, não é fácil colocar a cara aqui, certo? Sabendo que a gente muitas vezes é julgado, muitas pessoas não concordam com o que a gente fala, mas assim, ó, vale a pena, tá? Vale a pena porque assim, ó, fui fotografar um aniversário de um aninho, onde as pessoas vieram conversar comigo sobre os vídeos, achei muito legal. As pessoas ficavam me olhando dizendo, eu te conheço, foi tu que fez aquele vídeo lá sobre energias. Eu, sim, fui eu mesmo. Poxa, muito legal, sabe? E também teve um relato que eu fiquei sabendo muito legal que de um senhor, né, de 80 anos, que é onde nessa casa estão assistindo esses vídeos. E esse senhor, ele não vê, né? Ele é cego. E ele fica ouvindo os vídeos. Até se ele ouvir esse vídeo, eu quero mandar um beijão para esse senhor, um abração, muita luz para ele. E ele pede pra essa pessoa, né, que me falou, disse assim, ó, coloca os vídeos do rapazinho ali, é muito bom ouvir o rapazinho. Então, sabe, é isso que faz valer a pena, sabe, gente? Mesmo através das críticas, né, tudo, mas assim, ó, vale a pena mesmo aquilo que eu falei, se eu souber que eu consegui ajudar uma pessoa apenas com esses vídeos, já valeu. Lembrando que eu não tô sozinho, né, por trás de mim tem um grupo espiritualista, um grupo de guerreiros e guerreiras, correto? Estão sempre me auxiliando e me ajudando. Quero deixar aqui bem claro, assim, as pessoas que quiserem falar com a gente. O nosso e-mail é guerreirosdaluz@hotmail.com.br. Geralmente o hotmail é só .com, mas no nosso caso não. É guerreirosdaluz@hotmail.com.br. Temos também a nossa página que está em fase de acabamento, a gente está terminando ela, né? Que é grupoguerreirosdaluz.org, www.grupoguerreirosdaluz.org. Lá tem um tópico sobre depoimentos. Se alguém quiser escrever lá, fique à vontade e nós responderemos. Vocês verão. Quem quiser, tem a curiosidade de conhecer a Vanessa, o Leandro, a Andréia, a Maria de Fátima, escrevam lá que vocês verão que elas responderão. Elas existem. Não é fruto da minha imaginação. Correto, gente? Então vamos seguir. Vamos falar de reencarnação. O que seria reencarnação? Ou melhor, por que eu acredito em reencarnação? Eu acredito em reencarnação porque se a reencarnação não existisse, para mim Deus seria injusto. Por que uns têm tanto e outros têm tão pouco? Por que uns vivem durante muitos anos, 80, 90, 100 anos, e outras pessoas vivem muito pouco ali, alguns minutos, horas, semanas, meses e morrem? Seria azar isso? Seria uma loteria vir para essa vida? Será que a gente está sozinho? E indo um pouquinho mais além, né? Por que outros nascem completamente perfeitos? Perfeitos que eu digo com os membros, com a audição, com a visão, com o tato, com o paladar, com a mente, com o cérebro funcionando. O cérebro é bom, o cérebro, né? E outros nascem com defeitos, defeitos físicos. Estaria ali mais uma loteria? Eu acredito que se não houvesse a reencarnação, haveria uma grande injustiça no mundo. Mas eu quero que vocês ouçam esse vídeo. Eu peço que vocês se desprendam de qualquer preconceito, mente aberta, coração aberto, e depois vocês vão raciocinar com a cabecinha de vocês, aquilo que eu sempre digo, pesquisem, estudem. Mas assim, vamos junto, vamos tentar aprender junto com esse vídeo. Reencarnação.
Eu acredito fielmente que quando viemos para esse mundo físico, quando nós estamos lá no plano espiritual, é feito todo um planejamento para a nossa vinda para cá. Nós escolhemos quem vai ser o nosso pai, a nossa mãe. Nós escolhemos quem vai ser nossos filhos, ou somos escolhidos por eles, correto? E é feito todo um planejamento onde nós vamos encontrar com determinadas pessoas, pessoas que nós já encontramos em outras vidas, pessoas boas, pessoas que nos ajudaram muito, e pessoas que a gente tem alguns débitos kármicos, né? Pessoas que a gente fez mal, para que a gente possa se redimir e mostrar que a gente evoluiu. O que seria esse mostrar que a gente evoluiu? A gente precisa entender o seguinte, gente. A reencarnação, ela é a lei da evolução. Ou seja, não é que a gente vai reencarnar porque somos culpados. Deletem da cabeça de vocês que nós somos culpados. Nós não somos culpados. Só que nós estamos, é bom, né? Estamos presos a uma lei que rege o universo, que é a lei de ação e reação. Até uma lei que rege, né, as nossas ciências, ok? Não existe efeito sem causa. Então o que acontece? A gente tem que prestar conta de tudo aquilo que a gente fez, correto? A gente tem que ser responsáveis pelas nossas ações. Então a gente precisa entender assim, na nossa vida, nós estamos em evolução. Por exemplo, a gente precisa estudar, completar a primeira série, segunda série, primário, segundo ano, segundo grau, fazer uma faculdade, estudar durante vários anos uma faculdade e até nos dias de hoje fazer uma pós-graduação. Quando a gente vai trabalhar, a gente além de ter uma faculdade, a gente faz cursos profissionalizantes, a gente está sempre se atualizando, internet, e-mails e por aí vai. E não seria diferente no plano espiritual, a gente precisa evoluir espiritualmente. Então, o que acontece? Vamos fazer bem uma comparação. Quando você está estudando e você em matemática você aprende sobre equações. Aí o professor passa um monte de problemas, equações, e você aprende como fazê-las e como resolvê-las, correto? E como você vai saber que você aprendeu? Aí vem a prova escrita. É naquele momento que você põe em prática tudo aquilo que você aprendeu. Na espiritualidade, é mais ou menos assim. Você aprende sobre as leis do amor, do perdão, da caridade, e chegado um momento da sua vida, você vai ter que colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Correto? Então, é assim que funciona a evolução, a reencarnação. Você precisa mostrar que você evoluiu, certo? Então, vamos entender muito bem o que significa reencarnação. Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, eu não pedi para nascer, sabe? Ou, assim, ó, essas pessoas me perdoem, de todo o coração, me perdoem, mas assim, é uma das maiores besteiras que vocês estão falando. Eu não pedi para nascer. Pediu sim e implorou para nascer. Pode ter certeza disso. Nós não lembramos, mas lá no plano astral existem filas e filas de irmãos implorando para ter essa oportunidade que nós estamos tendo aqui. Correto? Então assim, ó, porque o tempo é muito curto. A gente passa uma vida muito rápido. Não sei se vocês concordam comigo. Parece que o tempo está cada vez mais acelerado. Já estamos na metade do ano. Eu nem vi passar. Já estou com quase 40 anos. Também nem vi passar. Então o que acontece? A gente tem que começar logo. E eu sempre digo assim, ó. Você pode ter 50, 60, 70. Nunca é tarde. Basta começar. Certo? Então vamos continuar. Quando nós viemos para a reencarnação, a gente não lembra. Por que a gente não lembra? Porque é nos lançado o véu do esquecimento. Muitas pessoas me perguntam, Duda, poxa, mas seria muito mais fácil se eu lembrasse. Eu digo assim para vocês, o véu do esquecimento, vocês podem acreditar, é uma bênção que Deus nos dá. Esquecer do passado. Porque vejam bem, raciocinem comigo. Hoje em dia, quantas pessoas hoje estão literalmente presas ao passado? Gente, infelizmente, a maioria de nós está presa ao passado. O passado ele deveria servir apenas como aprendizado. A gente voltasse lá atrás com os nossos pensamentos e relembrássemos coisas que nós erramos e tirássemos só o aprendizado. Mas infelizmente a maioria de nossos irmãos volta ao passado e fica remoendo.
fica vivendo aquela circunstância, fica completamente apegado a uma circunstância ou fica apegado a uma pessoa. O que que acontece? Vem aí sofrimento, ela não consegue viver o momento que é o agora e ela não consegue ter um futuro promissor. Eu falei sobre isso para que a gente possa comparar com o véu do esquecimento. É assim que Deus nos abençoa. Porque o que acontece? Se a gente esquece o passado, a gente está mais leve para seguir daqui em diante. Porque o que acontece? Como você ficaria se você lembrasse que você matou seu pai? Como você se sentiria se você lembrasse que você estuprou a sua filha? Você faria de tudo para se redimir. Só que assim, ó, eu sei que muitas pessoas vão dizer, poxa, mas eu faria de tudo para me redimir, mas isso não está certo. Está certo, só que o que acontece? Você viveria uma vida apenas para se redimir. Porque assim, um dos piores sentimentos que existem é o sentimento de culpa. Eu já falei sobre isso. Porque é um sentimento que os obsessores, os espíritos maus, usam para nos obsediar. Por quê? Faz uma pessoa se sentir culpada. Você faz o que quer com ela. Ela vai fazer de tudo para se redimir com você. Então a gente não deve ter esse sentimento de culpa. A gente tem que seguir e acreditar na nossa intuição. Muitas vezes a gente tem aquela tendência, aquele desejo de ajudar muito uma pessoa. Eu sempre digo lá para os meus médios no grupo, sigam a intuição de vocês. Sigam, se for para fazer o bem, sigam a intuição de vocês. Agora, se for uma intuição para fazer o mal a alguma pessoa, não faça. Então é isso que a gente precisa entender. Por isso que eu tô falando sobre o véu do esquecimento. Vou falar uma coisa para vocês, assim, ó, bem de coração. Eu já fiz terapia de vidas passadas, lembrei de algumas coisas e vou dizer uma coisa. Arrependimento matasse eu não tinha feito. Então, não aconselho ninguém. Então eu digo assim, ó, vivam o dia de hoje, vivam o presente, não queiram saber no passado e assim, ó, leva isso para tua vida. Se hoje você está preso ao passado, se liberte, correto? Vamos fazer um trabalho aqui nesse vídeo sobre passado, presente e futuro. Eu sempre digo assim, ó, passado é negativo, presente é neutro e futuro é positivo. Por quê? Porque infelizmente a maioria de nós só volta ao passado para remoer coisas ruins, circunstâncias e pessoas e ocasiões. Só voltam para ficar remoendo coisas. Tem pessoas que não esquecem. Durante um dia pode acontecer 10 coisas boas, mas se acontecer 2 erradas, é naquilo que elas vão se apegar. Então é por isso que o passado é negativo. Infelizmente, para a maioria de nós só voltamos para lá para ficar remoendo coisas que foram tristes. Por que eu digo que o presente é neutro? Porque tudo o que nós temos realmente é o agora. Esse momento. Porque a partir desse momento é que a gente vai plantar para colher coisas boas ou coisas ruins. Depende da nossa consciência, depende de estarmos conscientes. É por isso que eu sempre digo assim, ó, consciência é luz. Por isso que eu digo que o presente é neutro. Nós vamos começar agora. Não tem nada definido. Não tem nada pronto. Mas somos nós que vamos dizer o que nós vamos semear lá na frente. Então o que acontece? Se nós plantarmos coisas boas, nós teremos um futuro positivo. Legal isso, né? Então é assim que funciona. A todos os meus irmãos que estão vendo esse vídeo, estão presos ao passado, que não conseguem perdoar uma pessoa, ou se culpam por ter feito alguma coisa, como a gente está falando sobre reencarnação, sobre evolução, a gente vai fazer um trabalho nesse momento. Eu peço para você que está me vendo agora, se você puder fechar os olhos por alguns instantes, passe os olhos da mente pela sua vida e volte naquele momento do passado que você não consegue se vencilhar, se desligar. Se você fez mal a alguma pessoa, a pergunta que eu te faço agora é: visualize essa cena e visualize-se fazendo mal àquela pessoa. Se eu perguntasse a você, você faria de novo? Não precisa responder agora. Você volta àquela cena, revê tudo. Se você fez mal a uma pessoa, eu te pergunto, você faria de novo? Se você responder não, pronto, meu irmão, se liberte. Você evoluiu. É para isso que serve essa vida. É para isso que serve a reencarnação.
E se por acaso você voltasse ao passado e uma pessoa te fez mal e você não consegue perdoar, eu te pedisse assim, ó, você consegue perdoar aquela pessoa e você falar sim, se liberte, você também evoluiu, você conseguiu perdoar, que não é nada fácil. Então é assim que a vida funciona. O amor, a gente vem para esse mundo para a gente exercitar 3 verbos: compreender, amar e perdoar. É isso que todos nós precisamos entender, correto? Então assim, ó, quando voltamos para cá, nós não lembramos, mas nós estamos com os nossos mentores, com os nossos amparadores. Nosso mentor espiritual vem junto com a gente. Eu sempre digo assim que o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, ele é uma pessoa que já conviveu com a gente em alguma era, em alguma vida. É uma pessoa que nos ama muito, correto? Se você já amou uma pessoa algum dia em sua vida, você sabe como esse sentimento é forte, certo? Mas o do teu mentor, teu amparador, tu multiplica por 1.000.000, porque é assim que ele te ama. Então o que acontece? Aí você se encontra com o seu mentor, com os mestres do karma, da reencarnação, passa pelo ministério da reencarnação, correto? E feito todo um, é feito todo um plano de reencarnação, né? E você vai passar por vários desafios. E aí que tá, né? Eu sempre digo assim, quanto maior for o desafio, maior será a conquista. Então nessa trajetória da vida, a gente tem que ter a consciência que todos nós passamos por problemas. Não se sinta você o privilegiado, só você ter problema. Todo mundo tem problema, certo? Levanta o braço aí quem não tem problema. Brincadeira. Mas não existe a pessoa que não tenha problema. Então a gente vai passar por poucas e boas, por muitos obstáculos, e a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Lembrando que circunstâncias irão acontecer, pessoas irão entrar na nossa vida, pessoas muito boas irão entrar na nossa vida, nos passando todo um aprendizado, todo um conhecimento, e onde nós, em algum momento, nós teremos que colocar em prática. Volto a dizer, sabedoria, saber realmente, para saber, tem que colocar em prática, não pode ficar só no papel, correto? Então, é assim que funciona, certo? E os nossos filhos, né, que vêm nessa vida, vamos falar um pouquinho sobre família, sobre os nossos filhos. Porque às vezes a gente vê assim em famílias aquela criança difícil, né, aquela criança com aquela personalidade já assim com 3 aninhos, uma personalidade bem difícil, assim. Então a gente vê que ali já vem assim um bolsão kármico muito forte. E o que acontece? Muito importante nós pais sabermos disso. Que vontade de espirrar, não espirrei. Vou tomar um copo d'água só um pouquinho. Agora aprendi a ter água do lado. Então assim, ó, falando sobre família, sobre crianças, né? Eu aprendi que Deus, ele coloca essas crianças em nossas vidas e todo pai, toda mãe tem a obrigação de levar os seus filhos até Deus. E quando a gente vê que a criança tem algum resquício ou começa a predominar uma personalidade ruim, má, vai do pai conversar com o seu filho, fazer de tudo que ele possa fazer para ajudar na evolução dessa criança. Ler o evangelho, falar sobre espiritualidade, falar sobre Deus, correto? Porque assim, ó, o teu filho não é teu filho por acaso. Você que é pai, você que é mãe, que tem um filho difícil em casa. Eu sempre digo assim, ó, sobre reencarnação, bem nisso que nós estamos falando. Na nossa família é onde está os nossos principais laços kármicos, ou seja, ali é que a gente tem que trabalhar. Nossos maiores débitos estão ali na nossa família, nossos consanguíneos. Então, assim, geralmente se você olhar, é pai que não se dá bem com o filho, é filha que não se dá bem com a mãe, é filho que não se dá bem com a mãe, e vice-versa. Então a gente tem que entender que ali
A gente tem que prestar atenção lá dentro da nossa família. Eu vejo muitas pessoas que se dizem espiritualizadas, que dizem assim, bom, agora que eu tenho o conhecimento, eu vou sair fazendo caridade em hospital, asilo. Eu sempre digo assim, ó, meu irmão, pode parar. Caridade começa dentro de casa. E é por isso que eu digo. Então, se você tem algum problema com o teu irmão, reconcilia com ele. Como Jesus disse, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ainda andares com ele. Então, assim, ó, nós, né, mano? Tô brincando. Nós, né, precisamos entender que um dia, que esses filhos que estão com a gente, um dia nós vamos ter que prestar conta deles, assim como prestamos contas de tudo. Correto? E um dia, quando nós estivermos no tribunal da nossa mente, o tribunal, né, da nossa consciência, diria assim, quando Deus perguntar para nós o que tu fizeste do filho que eu te dei, que a gente possa ter a confiança e a sabedoria, né, de poder dizer a Deus que a gente fez o melhor que a gente pôde. Porque assim, ó, quando eu digo tribunal da nossa consciência, eu quero dizer uma coisa assim que eu acho que é muito importante. Umbral, que muitas pessoas falam, né, o inferno é um estado de consciência, certo? Você, conforme o seu sentimento de culpa que você tiver guardado é que vai formar o seu umbral pessoal, certo? Então assim, meus irmãos, a gente precisa saber que Deus, ele não é um Deus punitivo, não é um Deus que nos julga, não é um Deus que nos pune, que nos castiga. Se estiverem colocando isso na cabeça de vocês, se eu pudesse dar um conselho para vocês, não acreditem nisso. Deus, ele é todo amor, toda justiça e ele faz de tudo para nos perdoar dos erros que a gente cometeu. Existem duas leis espirituais que eu aprendi, que eu acho elas fantásticas. Eu estou sempre falando pro meu grupo que é assim, ó. A quem mais é dado, mais será cobrado. Ou seja, se você está aprendendo sobre espiritualidade, sobre lei da ação e reação, e você não coloca em prática, você vai ser cobrado disso. Existe também uma outra lei que diz assim, ó, a ignorância nos protege. Olha como Deus é todo amor e criou essa lei pra gente. Se você cometer um ato onde você fizer alguma coisa de errado, mas você não sabia o que estava fazendo, se você estava inconsciente, Deus te perdoa. Deus te perdoa. Se você não tinha consciência de que estava fazendo aquilo, mas assim, volto para outra lei. A quem mais é dado, mais será. Se você sabia, se você tinha o conhecimento daquilo, meu irmãozinho vai prestar conta. Não tem como fugir disso. Vamos entrar então na lei do karma. Karma com K significa o karma coletivo e karma com C significa o karma pessoal de cada um de nós. O karma com K é quando muitas pessoas passam por um karma coletivo, ou seja, quando muitas pessoas ao mesmo tempo cometeram um erro muito grave e prejudicaram outras pessoas. Então todas aquelas pessoas juntas vão ter que aprender a não cometer mais aquele erro. O que é o karma? Eu definiria a lei do karma assim. Karma é a lei que nos ensina através de nossas ações, correto? Ou seja, você tem que ser responsável por aquilo que você está fazendo. Você tem que entender que se você matar um homem, você vai estar matando um pai de família. E você matando um pai de família, você vai estar prejudicando a família desse homem. E você prejudicando a família desse homem, crianças podem ficar com fome, pode ficar uma mulher triste, deprimida por ter perdido seu marido, e você vai, através disso é como se fosse um dominó, você vai fazendo mal e mal e mal e mal e mal. Então a gente tem que entender que nós vamos prestar conta pelas nossas ações. Quase quebrei a mesa, dei um soco agora. Desastrado hoje. Então assim, ó, o que é karma em sânscrito? Karma é ação. A gente está tendo ações a todo momento. Respirar é uma ação. Só o que acontece, tá, gente? Vamos voltar para o karma coletivo. Quando cai um avião com muitas pessoas, karma coletivo. Quando aconteceu um terremoto em algum local onde morreu muitas pessoas,
karma coletivo de todos aqueles irmãos. Eu vou citar uma história para que vocês possam assim, entender um pouquinho mais. Houve um incêndio num circo no Rio de Janeiro pelos anos 80, no começo dos anos 80, não sei se alguém lembra disso. E foi um horror, e muitas pessoas, poxa, por que Deus permite isso? E aí, André Luiz, né, através de Chico Xavier, psicografou um livro, que eu não me recordo o nome, mas eu posso ver isso e passar para vocês. E nesse livro contava a história desses irmãos que queimaram no circo, né, que foram romanos, né, que estiveram na Roma antiga, né, onde havia os gladiadores, né, o Coliseu, e onde esses romanos tiveram a infeliz ideia de colocar todos os cristãos, não assassinei o português, quase. E aí foram jogados aos animais e tiveram a infelicidade de atear fogo a todos eles no meio da arena. O que aconteceu? Todos eles desencarnaram e eles se propuseram a passar por aquilo para que eles pudessem transformar aquele karma deles. Então isso é um karma coletivo. Vamos falar um pouquinho do terremoto que aconteceu no Haiti. Um horror, muita gente, poxa, por que aquilo acontece? Só que existe uma energia muito pesada no Haiti. A energia do voodoo, da magia negra. As pessoas que já tiveram por lá, os militares, né, da ONU, do Brasil, sabem exatamente o que eu estou falando. É só passar por algumas esquinas do Haiti que a gente podia ver muita magia nas esquinas. Então o que acontece? É uma energia muito pesada, sacrifício de animais, sangue. Passaram por um karma coletivo. Uma outra coisa, assim, não existe... A reencarnação, ela explica tudo. É por isso que eu acredito na reencarnação. Por exemplo, na África, né? Existem cidades africanas onde a gente vê os irmãos, né? Nossos irmãos negros, né? Morrendo de fome, pele e osso. Por que Deus permite isso? Por quê, meus irmãos? Porque esses irmãos são os nazistas, que estão ali reencarnados. São os nazistas da Segunda Guerra Mundial, aonde nos campos de concentração, né, fizeram a mesma coisa com os judeus. Se você pegar, entrar no Google e ver as fotos dos judeus nos campos de concentração e pegar uma foto da África, onde os irmãos passam fome, é igual. Os nazistas, né, que se julgavam uma raça superior, ariana, branca, voltam como negros e passam por aquilo que eles fizeram os judeus passar. Isso, então, é karma coletivo. Existe também um karma coletivo, né, de toda a humanidade. Quando Jesus passou por aqui, quando ele foi crucificado, muito do nosso karma, Jesus, né, ele transformou ali. Mestre dos mestres, né? Certo, pessoal? Então, vamos entrar no karma com C, que é o karma pessoal de cada um de nós. A gente precisa entender que o X da questão no karma é o seguinte, que a todo momento nós fazemos escolhas. Fizemos escolhas. Desculpem, mas hoje o português está... A todo momento nós fizemos escolha, correto? Então, assim, ó, o problema é o seguinte, como a gente está com a cabeça muito cheia, com muitos pensamentos, muitas contas para pagar, muito estresse, correria, horário para tudo, a gente acaba atropelando as coisas. O que acontece? Mais karma. Tem uma senhora amiga minha que ela sempre diz assim, Duda, a gente vem nesse mundo com 10% de karma e vai embora com 90%. Eu acredito nela completamente. Então o X da questão é assim, ó, a qualquer momento você vai fazer uma escolha. Se a gente parar para pensar, você acorda de manhã, você escolhe que roupa você vai vestir, se você vai tomar café em casa ou na padaria, geralmente é na padaria, se você vai de carro ou de ônibus, se você vai por um caminho ou por outro, no seu trabalho você vai fazer muitas outras escolhas e é assim que funciona. Só que o X da questão é assim, a gente tem que estar consciente. O que é consciência? Consciência é luz. Consciência é não estar aqui no momento da escolha com a cabeça lá pensando nos problemas, nas contas. A tua mente te pega e você acaba atropelando tudo, mais karma. Então consciência é o seguinte, quando você for fazer uma escolha, você ficar consciente. E prestar atenção na escolha que você vai fazer.
E aqui, meus irmãos, vai 3 dicas para vocês não acarretarem mais karma na vida de vocês. Sempre quando você for fazer uma escolha, você pergunta a você mesmo: essa escolha que eu estou fazendo vai ser boa para mim? Segundo, essa escolha que eu estou fazendo vai ser bom para mim e para minha família? Terceiro, essa escolha que eu estou fazendo pode prejudicar alguém? Se for prejudicar, na hora, não faz. E eu sei que muitos devem estar pensando, tá, e a resposta se não vem? Ela vem. Existe uma ligação nossa muito forte, que é o nosso coração, que está ligado com Deus e com o universo, que no momento que você faz essa pergunta e você fica em silêncio, mas você tem que sentir e estar consciente. Essa escolha vai fazer bem para mim e para minha família? Se você sentir uma leveza, uma paz de espírito, faça, meu irmão. Faça porque é a coisa certa a ser feita. Agora, se der aquela pressão no coração, mal-estar, uma fincada, uma agulhada, né? Fincada é bom, essa foi pra matar, tudo bem. Uma agulhada, não faça. Não faz porque é mais caro. E a gente começa a jogar com aquilo que a gente tem. E a gente precisa entender também assim, ó. Por exemplo, a gente passa por muitos momentos de aflições e de dores na nossa vida. E eu sempre me pergunto, por que eu estou passando por isso? Aí eu interrogo a minha consciência e muitas vezes, complicado, né? Assumir isso aqui no vídeo para todo mundo ver. Mas quando eu passo, né, pela minha consciência, por que eu estou passando por isso? Eu paro e penso, eu vi que eu já fiz isso com outra pessoa e só estou recebendo aquilo que eu fiz. Certo? Então, se todos nós fizermos isso, a gente vai ver que muitas vezes quando a gente passa por um problema, a gente só está colhendo aquilo que a gente plantou. E assim, ó, como a gente sabe que a gente está pagando um karma ou não? Certo? Primeiro, se fomos nós que fizemos e temos a consciência que estamos recebendo em troca, beleza, tá? A gente está pagando por aquilo que fez. Ou seja, não digo pagando, mas recebendo aquilo que deu, tá? Acho que é melhor. E assim, ó, a gente sabe que a gente está pagando quando a gente passa por um momento que a gente não encontra respostas, por que a gente está passando por aquilo, mas a gente aceita. Aceitação, uma palavra que liberta. Certo? Então você aceita, você sabe que você não encontra em você a resposta, mas como você acredita em Deus, você sabe que não cai um fio só de cabelo do homem sem que Deus assim o queira, você aceita. Resignação. Correto? E você não paga um karma quando você está passando por problemas e você começa a se revoltar porque a vida é injusta, porque Deus é injusto, porque as pessoas são injustas, e você se revolta e você não paga nada. Correto? E assim, ó, mais uma coisa que eu gostaria de falar sobre o karma é sobre doenças, né? Geralmente, quando nós estamos doentes, das duas uma, tá? Ou a gente já traz a doença lá do planejamento da reencarnação, né? Dos mestres do karma, certo? Ou a gente produz a doença, das duas uma. Eu sempre digo assim, a doença ou a gente produz, né? Eu sempre diz que câncer são mágoas, ressentimentos que a gente guarda, tudo aquilo que a gente guarda dentro da gente, um dia vai virar doença. O corpo mostra aquilo que a nossa consciência não quer ver. E quando a gente conhece muitas pessoas que são alegres, felizes, mas surgiu uma doença, faz parte da evolução daquela pessoa. Correto? Então é isso que a gente precisa entender, gente, sobre karma, dharma, né? Vamos falar sobre dharma, né? Acho que é muito importante também. Para mim falar de dharma, eu vou entrar um pouquinho no karma. Mais um pouquinho, correto? Quando a gente tem um karma pessoal e a gente sabe qual é, por exemplo, eu tinha a tendência a mentir, a enganar as pessoas. E você sabe que aquilo ali é uma coisa que te fez mal e que você fez mal para muitas pessoas porque você enganou. E aí você, com todo o conhecimento que você tem naquilo, você começa a transformar o seu karma em dharma. Dharma, uma coisa boa. Você começa a ensinar as pessoas a não mentir.
você começa a mostrar para as pessoas a importância de ser verdadeiro, de não enganar. Você está transformando o seu karma em Dharma. O que é Dharma? Dharma significa o seguinte, que assumimos um corpo físico para um propósito divino. Ou seja, fazer coisas boas. Qual seria o karma, qual seria o Dharma do fogo? Aquecer. Qual seria o Dharma da água? Matar a sede, limpar. Então, assim, ó, o Dharma é quando a gente consegue transformar um karma em uma coisa boa. Exemplo bem tosco, né? Você foi jogar futebol, quebrou a perna, e aí você fica muitos meses com a perna quebrada, e aí você sabe que aquilo ali é um karma, uma coisa ruim que aconteceu, e você inventa uma bota para que as pessoas não fiquem tantos meses parados com a perna quebrada. Um exemplo bem tosco, mas é mais ou menos assim que funciona. Correto? E assim, ó, sobre o karma, né? Existem apenas 3 maneiras de se trabalhar ele. Primeiro, existe uma lei universal que diz tudo que se deve ao universo tem que ser pago ao universo. Não tem como fugir disso. Correto? E muitas vezes é muito doloroso. Segundo, transformar o karma. Como se transforma o karma? Transmutar. Transformar o karma num dharma. Aquilo que eu falei. Se você já passou por uma circunstância ruim na sua vida e você puder ajudar as pessoas, você está transformando seu karma pessoal em um dharma. Correto? E em terceiro, é lavar a roupa suja mesmo. Você transforma o karma em meditação. Ficar em silêncio, olhar para dentro e reconhecer todos os seus erros e tentar modificar. É assim que se trabalha as leis do karma. Gente, assim, ó, sobre reencarnação, eu gostaria de dizer a todos vocês que a gente precisa aproveitar ao máximo a oportunidade que é estar aqui. Eu sei que no decorrer da nossa vida, muitas vezes a gente erra, a gente tropeça. Como eu disse, não existe pessoa perfeita, todos nós erramos, correto? Mas o sol nasce para todo mundo no dia de amanhã. E olha que coisa mais linda isso. Você, por exemplo, hoje, você errou, você mentiu, você enganou, você roubou. Você fez tudo aquilo de errado e disse, poxa, hoje eu estou me sentindo imundo. Mas veja como Deus, ele é perfeito, todo amor para com a gente. Amanhã, quando você acordar, você está nascendo de novo. E você pode fazer tudo diferente. Se eu poderia deixar um conselho para vocês, eu diria assim, ó, nasçam todos os dias novamente. Recomecem. Tentem mudar. Tentem transformar os seus karmas em dharmas. Sobre reencarnação, eu gostaria de contar uma história do nosso amado Chico Xavier, que logo que a sua mediunidade estava muito assim aflorada, né? Nasceu uma criança, uma menina, sem os braços e sem as pernas. Aí Chico Xavier ficou muito impressionado com aquilo que ele viu e pediu para Emmanuel, né, sobre por que Deus permitia que uma criança tão linda nascesse daquele jeito. E aí o Emmanuel falou assim, Chico, as leis de Deus vão além da sua filosofia, da sua consciência, da sua mentalidade. Mas eu vou te explicar. Essa menina, em todas as vidas dela, em todas as reencarnações dela, ela foi suicida. E ela pediu e ela implorou para que viesse nessa vida com meios que impossibilitassem de cometer novamente o ato do suicídio, porque ela não gostaria mais de passar pelos vales dos suicidas. Tudo tem explicação, meus irmãos. Tudo, se nós pararmos, estudarmos, raciocinarmos. Eu sempre digo assim, a fé que vale é fé raciocinada. Pense com a cabecinha de vocês. Correto? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, para dividir conhecimento, é sobre irmãos siameses. Aqueles irmãos que nascem grudados. Logo no começo, eu ficava impressionado com aquilo, por que, né, Deus assim permite? É um caso meu que eu passei. E me veio a resposta, né, numa mesa mediúnica, onde o Espírito me falou assim,
Esses irmãos, em todas as vidas, foram inimigos. Um matou o outro matou um, e todas as reencarnações, um assassinava o outro e se odiavam muito. Chegou um ponto que Deus falou: chega, basta. Virão grudados. Um dependerá do coraçãozinho do outro para sobreviver, um dependerá do pulmãozinho do outro para sobreviver. E assim terão que conviver juntos e aprender a amar uns aos outros. Se a gente parar para pensar, eu não sei se vocês vão concordar comigo, se alguém já teve alguma experiência com o irmão siamês, eles se amam muito. Eles têm um carinho muito grande uns pelos outros. Meus irmãos, eu vou finalizar o vídeo sobre reencarnação. Eu espero que tenham gostado. A mensagem que eu deixo é a seguinte. É uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim: eu sou uma gotinha no oceano. Sou uma gotinha no mar. Mas o oceano e o mar não seriam os mesmos sem essa gotinha. Meus irmãos, aproveitem o tempo que vocês estão aqui. Procurem se melhorar ética e moralmente e espiritualmente. Não façam mal a nenhum de nossos irmãos. A sua missão nesse mundo, primeiro, é para contigo mesmo. Evoluir, ser uma pessoa melhor. Se conhecer, autoconhecimento. Segundo, não fazer nada que possa prejudicar nenhum de seus irmãos. Aproveite a oportunidade. Vamos lutar sempre. Que o guerreiro e a guerreira que habita cada um de vocês possam despertar. Não se entreguem a esses grandes males que assolam o nosso mundo. O suicídio, o estresse e a depressão. Lembrando que lá no plano astral existem milhões e milhões de irmãos implorando para ter a oportunidade que nós estamos tendo aqui. Muito obrigado a todos, espero que vocês gostem, fiquem com Deus. Namastê.